Boa noite. Estamos iniciando pela rádio Toda Palavra e pelo canal do jornal Toda Palavra no YouTube o programa No Fio da História. Jornalismo com a marca da coerência e da verdade histórica. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025. Convidamos você a estar conosco sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas, no nosso canal em www.youtube.com/@todapalavra e pelo streaming www.radiotodapalavra.com.br, debatendo os principais fatos do Brasil e do mundo. Essa é a primeira edição desse programa que inicia e que tem uma característica de se propor a ser um jornalismo também com uma perspectiva histórica. Nós queremos trazer para vocês não só os fatos do dia a dia, os acontecimentos do Brasil e do mundo, mas também as análises e a coerência de quem já fez essa história no Brasil. Eu sou Luiz Augusto Hertal. Comigo aqui na bancada está o analista político e Brizola Neto, ex-deputado federal, ex-ministro do Trabalho, Neto, de quem o nome dele diz, né? E vamos estar juntos aqui nas próximas semanas, vamos estar juntos ao longo dos meses aí, doravante, para travar essas discussões aqui com vocês. Boa noite, Brizola Neto. Obrigado pela sua participação. Eu queria ouvir de você também quais são as suas expectativas para esse programa que nós estamos iniciando hoje aqui pelo canal do Toda Palavra, no YouTube e na Rádio Toda Palavra. Boa noite, Hertal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Olha, o fio da história é uma expressão muito usada pelo Brizola, né? O Brizola falou muito essa expressão quando estava voltando do exílio, né? Que era justamente o resgate da história do Brasil depois daquela interrupção provocada pelo golpe de 64. E a minha expectativa é de que a gente possa produzir aqui um programa que analise os fatos, mas sem esconder, né, uma visão comprometida com o desenvolvimento, comprometida com a questão nacional e que busque na história, né, justamente fundamentar e trazer para os fatos de hoje uma perspectiva que só o trabalhismo brasileiro conseguiu analisar. Aliás, eu acho que é o que falta um pouco hoje, né? A gente vê muitos canais por aí, a gente tem a mídia tradicional, mas em nenhum deles você encontra uma visão trabalhista, né? Até porque o trabalhismo, trabalhismo brasileiro, né? Ele é uma doutrina genuinamente nacional, né? E o que a gente vê muitas vezes aí na mídia, seja na grande mídia, ou seja, mesmo na mídia alternativa, são muitas vezes interdições ideológicas que vêm de fora. Então, acho que a gente tem uma grande contribuição aí a dar, analisando os fatos da semana, os acontecimentos, trazendo para você, né, uma visão do que está por trás da notícia. Eu acho que foi isso que o Brizola sempre fez, foi isso que o Getúlio sempre fez, foi isso que o Jango sempre fez, e essa pretensão que nós temos aí com esse programa. Bom, é isso. Nós vamos aqui debater, discutir e trazer informações, conteúdos jornalísticos, reportagens, entrevistas, análises principalmente, dentro dessa perspectiva que o Brizola Neto nos trouxe, focando num jornalismo pouco comum hoje, podemos dizer, na imprensa brasileira. Esse jornalismo independente, que não está atrelado a ninguém, muito menos aos meios de comunicação da oligarquia, que dominam o cenário da mídia no Brasil, né? E vamos desde já, trazer uma matéria
para inaugurar esse programa, que é um tema que vem chocando o país, a fraude do INSS. Nós vamos ver, e aí tem tudo a ver com essa proposta do programa No Fio da História, nós vamos ver na matéria a seguir o que realmente está por trás da escandalização feita pela mídia oligárquica em torno de um assunto que deveria ser, e é realmente, um caso de polícia, mas que se transformou em um alvo de oportunismo político. Então, eu peço a vocês que acompanhem com atenção essa matéria, porque vocês vão ter aqui informações que não são veiculadas pela grande imprensa. Em seguida, nós voltamos para debater esse assunto. Cuidado, povo brasileiro! Toda essa onda de imprensa, de televisão, de rádio, abra um olho que isso é para te envolver, te confundir e te enganar. Isso é uma enganação. Este pessoal não passa de ser a nova cara da direita e do conservadorismo no Brasil. Bota o dono de um botequim como ministro da Previdência, que nós estaremos mais bem servidos administrativamente. O PDT precisa pedir perdão à nação brasileira. É isso que ele tem que fazer. O PDT tem que vir a público pedir desculpas. O Lupe já deveria estar fora do ministério. A fraude que prejudicou milhares de beneficiários do INSS com o desconto indevido de milhões de reais em mensalidades por associações de aposentados e pensionistas vem protagonizando mais um capítulo da longa história de manipulação jornalística dos cartéis midiáticos brasileiros. O que você verá nesta matéria são os interesses ocultos por trás da campanha ensurdecedora da TV Globo, pedindo o afastamento do agora ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, sobre o qual recaiu a atribuição de culpa feita pela mídia, embora as investigações indiquem que a origem do esquema fraudulento remonta ao ano de 2018, ou seja, uma montagem criminosa que remete aos governos Temer e Bolsonaro. A fórmula é velha, sempre baseada no denuncismo irresponsável. Como mostra o fio da história, foi usada pelas organizações Globo, entre outros veículos da imprensa oligárquica, na campanha que levou o presidente Getúlio Vargas ao desespero e suicídio em 1954, o presidente João Goulart à deposição pelos militares golpistas em 1964, o presidente Lula à derrota eleitoral em 1989, após uma manipulação confessada pelo então diretor da Globo, José Bonifácio Sobrinho, o Boni, na armação do debate com o Collor de Mello, a presidente Dilma Rousseff à deposição por um golpe parlamentar em 2016 e o ex-governador Leonel Brizola a uma perseguição implacável pela Globo desde que retornou do exílio e assumiu por 2 vezes o governo do estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que pediu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade.
Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo, mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos, né? De acordo com as investigações da Controladoria Geral da União, a fraude dos descontos não autorizados nos benefícios do INSS começou em 2018, no final do governo Temer, e se aprofundou ao longo de todo o governo Bolsonaro. Somente no atual governo Lula é que o esquema foi descoberto e passou a ser investigado pela CGU e pela Polícia Federal, com a colaboração do Ministério da Previdência. No entanto, antes que a cobertura da mídia oligárquica desse início ao processo de escandalização da pauta jornalística sobre o INSS, fatos jamais relacionados pela grande imprensa com as fraudes das aposentadorias colocaram um alvo nas costas do então ministro Carlos Lupe. O principal deles, a oposição manifestada por Lupe contra a intenção do núcleo financeiro do governo de desvincular o reajuste das aposentadorias e pensões do salário mínimo. A tese, defendida pelo mercado financeiro, foi apoiada publicamente pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e recebeu a imediata repulsa do ministro Carlos Lupe na época. Lupe havia se tornado uma pedra no caminho dos banqueiros da rua Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo e do Brasil. 10 em cada 10 economistas ouvidos quase diariamente pelo Jornal Nacional repetem o mantra do equilíbrio das contas públicas e a necessidade de cortar gastos do governo. Invariavelmente, também, eles já indicam o caminho: cortar os custos da Previdência e das rubricas de saúde e educação, reduzindo as cotas orçamentárias mínimas determinadas pela Constituição para essas duas áreas. Em nenhum momento defendem, por exemplo, o corte das emendas parlamentares, sabidamente um dos fulcros da corrupção e do estelionato político no Brasil, para os quais a grande mídia fecha os olhos. O economista Marcos Lisboa afirmou que a falta de ação para promover a desvinculação do salário mínimo pode comprometer o ajuste das contas e alertou para a urgência de corte de gastos. O governo tem aumentado os gastos seguidamente, desde a PEC da transição. Né? E o governo sempre empurra a culpa por outro lado. O economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, disse que é preciso rediscutir a política de reajuste do salário mínimo e a vinculação do valor do mínimo aos benefícios da Previdência. O salário mínimo tem aumentos reais, né? E esses aumentos reais são transportados para uma série de outras rubricas de gastos do governo, como benefícios previdenciários, o benefício de prestação continuada, etc. Mas não foi só isso. Lupe, como ministro, defendeu também a redução dos juros que os banqueiros queriam cobrar na nova modalidade de empréstimo consignado para os trabalhadores da iniciativa privada. Eu acho que o consignado passou a ser um instrumento para muita gente que conta isso como renda. Muita gente se ilude. Muita gente não tem ideia de que dinheiro fácil é normalmente o dinheiro mais difícil. Parece paradoxo que eu estou falando, mas é a verdade. Nós estamos trabalhando, desde que eu entrei, a taxa estava 2,17. Hoje está 1,84. E eu sei que eu ganho muito inimigo poderoso quando eu baixo cada vez a taxa de juros. Mas a minha vida é luta. Eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Os bancos conseguiram, finalmente, realizar um antigo sonho de abocanhar os recursos do Fundo de Garantia do Trabalhador, dado como proteção para os empréstimos, mas viram o potencial de seus lucros caírem em função da resistência imposta pelo ministro da Previdência, razão pela qual os banqueiros continuam lutando para tirar do INSS o poder de decisão sobre a taxa de juros dessa modalidade. Como é de praxe, os interesses dos principais anunciantes da Globo, os bancos,
saltaram das peças publicitárias para a pauta do Jornal Nacional. Ignorando praticamente a parte da investigação que estabelece a gênese da fraude nos governos Temer e Bolsonaro, a Globo abriu suas baterias contra o ministro Carlos Lupe, que, sob forte pressão, pediu demissão ao presidente Lula no dia 2 de maio. Em entrevista ao Estado de São Paulo, no dia 17 de maio, o procurador Herbert Mesquita, responsável pelo inquérito que apura a fraude do INSS, disse que o nome de Carlos Lupe não aparece em nenhum documento nos relatórios sobre as movimentações financeiras de pessoas e representantes de entidades e empresas ligadas a parentes de servidores do INSS que estão sob investigação. Essa declaração inocentando Lupe foi sonegada nas matérias da Globo. Um outro nome do PDT, o ex-deputado Volney Queiroz, foi nomeado pelo presidente Lula para o lugar de Carlos Lupe no Ministério da Previdência. No dia 15 de maio, sem fatos novos para levar ao ar, em uma nítida tentativa de sustentar a pauta, mantendo o clima de escândalo sobre a pasta ainda ocupada pelos trabalhistas, o Jornal Nacional apresentou uma matéria de 15 minutos, fazendo uma retrospectiva do tema sem qualquer novidade a informar naquele dia. No dia 6 de maio, reunida em Brasília, a bancada federal do PDT na Câmara dos Deputados decidiu romper com o governo do PT. O ex-candidato do partido à presidência da República, Ciro Gomes, fez um discurso enfático em defesa de Lupe. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Vão transferir para auxiliares? Isso é tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei, e eu sei muito, é um homem sério. Homem de vida simples. Conheço, já fui na casa dele muitas vezes, não tem nenhum hábito, não tem nenhum sinal exterior de riqueza. Enquanto o governo Lula inicia o processo de restituição dos valores descontados ilegalmente dos beneficiários do INSS, ao mesmo tempo em que promete aprofundar as investigações e punir os culpados pela fraude, a oposição se aproveita da escandalização promovida pela Globo e alimenta o fogo do caldeirão político formado pela constituição de uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional. Por trás das cortinas do teatro político e midiático, no entanto, o fio da história registra o roteiro traçado pela campanha das oligarquias contra as conquistas trabalhistas do povo brasileiro e que já custaram ao país a privatização de empresas estratégicas como a CSN, a Eletrobras e praticamente o fim do monopólio estatal do petróleo, além da reforma trabalhista implementada por Temer e Bolsonaro, retirando direitos dos trabalhadores. São os mesmos objetivos já alcançados no Chile e na Argentina, que levaram à aniquilação das garantias dos trabalhadores e à destruição do sistema previdenciário naqueles países. Vocês viram nessa matéria fatos que estão disponíveis, mas que a grande mídia, a mídia oligárquica, não teve interesse em divulgar. Principalmente os interesses que realmente estavam por trás dessa escandalização que foi feita, principalmente pela TV Globo, sobre a questão da fraude do INSS, uma questão grave, uma questão que merece e tem que ser investigada e os culpados têm que ser punidos, mas que levou a um oportunismo político, levou à demissão do ministro Carlos Lupe, a decisão dele, mas depois de uma forte pressão que foi exercida, e que ninguém da grande mídia mostrou o que vocês acabaram de ver. Os grandes interesses por trás da questão da desvinculação
das aposentadorias do salário mínimo, uma coisa que o Lupe sempre se bateu contra, era uma pedra no caminho desse núcleo econômico e da Faria Lima, dos interesses da Faria Lima. Bom, eu queria passar para o Brizola Neto para que você analisasse essa questão, e você vê que nós iniciamos a matéria trazendo o seu avô e a visão crítica dele em relação ao monopólio da mídia, né? Então, aqui, o que está em discussão não é a fraude do INSS, que nós sabemos que é um caso de polícia, tem que ser tratado como um caso de polícia, mas a escandalização e o aproveitamento político desse triste episódio. Então, a gente assistiu mais uma vez aí a Globo sendo a Globo, né? E eu ia destacar duas questões, assim, quando eu vi a matéria, né, vem na minha cabeça, assim, com muita clareza. O ódio da Globo ao trabalhismo e aos líderes trabalhistas vem de longe, vem de antes mesmo da fundação da emissora. Ainda quando Roberto Marinho, só o jornal Globo, já eram permanentes ali o ataque à figura do presidente Getúlio Vargas. Depois a gente viu a Globo contribuir para o golpe militar que depois o João Goulart da presidência da República. E em relação aos dois governos do Brizola no Rio de Janeiro, aí a gente, né, aqueles que têm um pouco mais de idade não vão esquecer, o Brizola foi o maior opositor da Globo, porque a Globo, durante seus dois governos, fez campanhas falaciosas, né? Fez campanhas pesadas, atacando diretamente a figura do Brizola, né? Não pela sua personalidade, mas pelas suas ideias, né? E aí, nessa matéria, nessa questão do caso do INSS, que você tem toda a razão, é um caso de polícia, né? Um caso que os aposentados foram roubados, né? Foram saqueados. A Globo, em nenhum momento, aponta o seu canhão para os verdadeiros ladrões do INSS, que são essas associações que fizeram os descontos ilegais, né, os descontos de aposentados que não tinham autorizado esses descontos. Essas associações em nenhum momento aparecem nas matérias da Globo News, né, em nenhum momento é revelado que todas essas associações, inclusive, foram habilitadas a fazer descontos no governo anterior. Então, assim, e aí um foco, né? Mais uma campanha falaciosa contra um líder trabalhista que estava no Ministério. E aí você disse muito bem, o que está no fundo dessa questão são os interesses que a Globo tem de defender os grandes interesses dos seus anunciantes, né? Aí por trás está o sistema financeiro, você pode ter certeza disso. Sistema financeiro que o Lupe enfrentou lá no Ministério, quando baixou os juros do consignado na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, né? E quando ele se opôs frontalmente, inclusive a alguns setores do governo que defendiam essa proposta, a desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Então, assim, por trás dessa intenção, por trás dessa matéria falaciosa, que acusa sem apurar, né? Que tenta destruir uma reputação e que consegue, inclusive, que o Lupe saia do Ministério, pode ter certeza que estão esses interesses aí do sistema financeiro que querem aumentar cada vez mais a sua parcela do orçamento, já levam mais de 50% do orçamento federal. Querem levar ainda mais e eles não aceitam que o Estado brasileiro gaste tanto com a Previdência. O plano deles é tornar a Previdência brasileira similar ao que fizeram na Argentina e no Chile, né, como está na matéria. É tornar com que o aposentado não ganhe mais do que um salário mínimo. Porque se você desvincula o aumento do salário mínimo das aposentadorias, o salário mínimo vai continuar tendo a sua política de aumento. Se as aposentadorias não são aumentadas, o resultado disso vai ser que todas as aposentadorias serão de salário mínimo. Então a Globo, mais uma vez, nessa campanha falaciosa, ela reproduz, né, o seu ódio ao trabalhismo, as ideias do trabalhismo e, de verdade, está buscando atender quem paga ela, está buscando atender os seus anunciantes. Agora fica a pergunta,
né? O que vai acontecer daqui para frente? Quais são as suas expectativas aí em relação a essa intenção confessada, né, aberta, pública, né, que está também na matéria, de todos os analistas que a Globo ouvem e repetem o mesmo mantra de que a questão das contas públicas, que tem que desvincular a aposentadoria do salário mínimo, e também com relação aos ganhos dos bancos, nesse consignado, que eles também querem tirar do INSS a primazia de definir os percentuais de juros. O que você acha que vem por aí? No fundo mesmo, é a disputa do orçamento. Eu não tenho a dúvida disso. E a Previdência, né, que atende a milhões de brasileiros, muitos municípios vivem justamente em razão da Previdência, pela renda dos aposentados, é que a economia desses municípios funciona. Muitas famílias, né, vivem da renda de um aposentado que tem ali na sua família. A parte de cima, né, os bancos, o sistema financeiro, não se conformam com isso. E todo momento tem essa discussão, o déficit público, que o governo gasta muito, que o governo gasta mal, mas na verdade eles não falam aonde o governo mais gasta, que é justamente na rolagem e no pagamento dos juros da dívida. Ali está o grande gargalo do gasto público, mas isso ninguém fala, cara. Isso ninguém fala. Eu acho que é importante a gente destacar aquilo que você falou também inicialmente, né? Porque foi feita uma campanha sórdida contra o ministro Carlos Lupe, né? Uma campanha falaciosa contra ele, assim como fizeram no passado contra o Brizola, né? E, primeiro, o novo presidente do INSS deu logo uma declaração que não há nenhuma ligação com o ministro Carlos Lupe, das denúncias que foram feitas e das investigações. Essa investigação ela corre em primeira instância, né? E aí a Polícia Federal apreendeu computadores, apreendeu telefone celular dessas pessoas que estão envolvidas na fraude e não houve nenhuma citação do nome do ministro Carlos Lupe. Então acho que isso é muito importante justamente para referendar que a intenção deles era outra. E você pode ter certeza, a pressão vai continuar. E aí cabe ao governo administrar, né, como que ele vai fazer, se ele vai ceder e topar fazer mais uma retirada de direitos dos trabalhadores, dos aposentados, ou se ele vai enfrentar a grande mídia nessa questão. Eu já percebi que tem setores do governo que, diante da pressão, vacilam. A gente viu a entrevista da ministra Simone Tebet. A gente vê uma posição do ministro da Economia que não é muito firme nesse sentido. Espero que agora, a partir de tudo que tem acontecido, a gente tenha a firmeza do governo para não deixar que os aposentados tomem mais essa garfada. Porque essa sim seria a verdadeira garfada na aposentadoria. Porque essa seria a perda de direitos, seria um encolhimento de fato das aposentadorias, seria desvincular o salário mínimo dos benefícios da Previdência Social. Eu acho que no frigir dos ovos aí, o resultado que se tem na prática é que esse governo é o governo que efetivamente está apurando, está levantando os culpados, está devolvendo o dinheiro, né, às pessoas que foram lesadas nesse crime, né? E ficou essa fritura do ministro Carlos Lupe por razões que parecem bastante suspeitas, né? Então eu substituí o Lupe no Ministério do Trabalho. E assim, naquele momento a gente nem tinha as melhores relações, sabe? Pois eu fui a fundo ali na gestão do Lupe ali. Primeiro é o seguinte, não tem um único ato do Lupe, já que ele ficou 5 anos no Ministério do Trabalho. Um único ato do Lupe contra os trabalhadores. Difícil o ministro do Trabalho recente, nesses tempos de neoliberalismo, não promover mudanças na legislação do trabalho. Não tem um único ato do Lupe contra o trabalhador. E, naquele momento, também tentaram levantar questões, acusações infundadas, e todas as acusações que foram feitas contra o Lupe não deram em nada, porque eram simplesmente falsas, eram questões usadas para atingir um ministro que não arredava pé quando se tratava de direito dos trabalhadores. E essa foi a escola que a gente aprendeu. Eu ouvi uma vez o Brizola ele falando justamente isso. Olha, pode analisar minha vida inteira. Não vai ver em um único ato meu alguma retirada de direitos dos trabalhadores.
Então, eu acho que essa foi a questão central. Os grandes interesses que permeiam, patrocinam a grande mídia, né, que tentam criar aí narrativas para atender seus interesses, eles se voltaram contra o Lupe justamente por isso, porque ele era um anteparo a qualquer tentativa de retirada do direito dos aposentados. No dia 4 de julho, 2 dias antes da abertura da 17ª Cúpula dos BRICS do Rio de Janeiro, aconteceu aqui no Solar do Jambeiro, em Niterói, um encontro de jornalistas, o BRICS Press Meeting. Um encontro organizado pelo Jornal Toda Palavra, de Niterói, e pela TV Comunitária de Brasília. Esse encontro reuniu jornalistas de diversos países BRICS e veículos de imprensa, mídias importantes desses países, como, por exemplo, a Telesur, a Prensa Latina, a Sputnik, a Span TV, e também do Brasil, como o Brasil 247, que também apoiou a realização desse evento. Estou aqui com o Beto Almeida, fundador da Telesur e da TV Comunitária de Brasília, e que comigo encabeçou a organização desse evento. Beto, eu queria te ouvir um pouco, o que você achou, qual foi a importância, na sua opinião, desse evento, que no final produziu uma carta, que é a Carta de Niterói, para ser entregue aos dirigentes dos países BRICS, inclusive o primeiro a receber foi o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse evento e dessa carta. Hertal, esse evento aqui realizado no Solar do Jambeiro, aqui em Niterói, produziu a Carta de Niterói, ela trouxe uma pleiade de interpretações sobre o problema midiático à luz dos BRICS. Porque os BRICS têm uma enorme importância. Se nós analisarmos a crise do capitalismo hoje, os BRICS oferecem uma saída para a humanidade. A humanidade está entrando no neoliberalismo num beco sem saída, que só leva à destruição, à miséria ou à guerra. Os BRICS apresentam, não, caminha por ali. Vamos fazer outra coisa. Mas isso exige também que alguém que tem uma proposta tão boa tenha também uma comunicação. Não pode um grupo de países, uma associação BRICS, que tem essa proposta tão libertadora para a humanidade, ser tão maltratada nos meios de comunicação. E aqui, reunidos aqui no Solar do Jambeiro, com essas entidades já mencionadas pelo Hertal, esse encontro produziu uma reflexão profunda e apresentou alternativas viáveis. Por que eu digo viáveis? Porque, veja bem, os BRICS estão hoje produzindo um espaço de circulação do dólar, por exemplo, contra o dólar, né? Reduzindo o espaço de circulação do dólar, que nos grandes países, Rússia, China e Irã, já 90% é sem dólar. O dólar já foi aposentado aí. E o presidente Lula, na véspera, ele insistiu, é o direito dos BRICS ter a sua moeda própria. Nós viemos com um conjunto de ideias comunicacionais que, digamos, se harmoniza e amplia, porque os BRICS não são apenas uma proposta monetária, ela é um conjunto de propostas para produzir uma transformação do mundo. Entramos com ideias na área da comunicação que são exequíveis. Se já existe um banco dos BRICS, também poderá haver aquele que foi o carro-chefe, digamos, da Carta de Niterói. Uma Big Tech dos BRICS, uma Big Tech da maioria global, ou seja, produzir uma estrada própria para que a humanidade tenha uma circulação, um fluxo de informação a favor de um equilíbrio do mundo para a humanidade não entrar naquele beco sem saída e ter um futuro luminoso. Quer dizer,
Essa que é a ideia, por isso a Carta de Niterói teve uma repercussão que eu acho muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. O evento, além dos veículos, contou com a presença, a participação de jornalistas importantes, né, jornalistas independentes, como Pepe Escobar, que encerrou, inclusive, a nossa conferência de imprensa, junto com o Leonardo Atush, do Brasil 247, e participou da elaboração da Carta de Niterói, mas também dirigentes desses veículos BRICS. Esteve aqui a diretora para a América Latina da agência Sputnik, da Rússia, a Daria, a presidente da Telesur participou por vídeo, ela não pôde vir ao Brasil, mas participou por vídeo. E além dos jornalistas, tivemos também um conjunto de pesquisadores e estudiosos da questão geopolítica, os professores do BRICS, que é o Núcleo de Estudos BRICS, da Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói, o primeiro think tank de BRICS criado no Brasil, em nível universitário, acadêmico. Tivemos a professora Beatriz Bício, que fez uma excelente explanação, lembrando, inclusive, Bandung, e a reunião de Bandung, e o espírito de Bandung, que o próprio presidente Lula, depois na abertura da cúpula, mencionou, dizendo que os BRICS são os herdeiros genuínos do movimento não alinhado, né? É verdade. E tivemos também uma brilhante palestra do presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, que abriu, inclusive, a nossa conferência, fazendo uma abordagem sobre a cultura dos BRICS. Né? Como é que você viu a dimensão que esse evento ganhou e, assim, a repercussão que ele está tendo hoje, inclusive, na mídia brasileira e na mídia dos BRICS? Eu acho que foi muito positivo porque sinalizou um caminho, ou seja, você não faz uma reflexão em abstrato. Os comunicadores têm algo a dizer também. E desde a palestra inaugural do Marco Lucchesi, realmente inquietadora, ela é instigante, ela é questionadora, ela foi, do ponto de vista brilhante, para trazer como que o pensamento humano, né, cultural, ele está em busca de uma nova estrutura. Ele fez uma harmonização do direito que nós temos como seres humanos de buscar uma outra organização social para que a cultura possa fluir finalmente. Mas aí você entrou com... Nós tivemos aqui no Solar do Jambeiro, por exemplo, uma mídia que acabou de ser bombardeada por Israel, a Span TV, no Irã. Teve aqui o representante da Span TV, que fez um depoimento marcante, né, porque ainda se ouvia o cheiro, o barulho das bombas, o cheiro de pólvora, e ao mesmo tempo a Span TV não fugiu à tarefa de construir um mundo novo, multipolar, e não fez um discurso ressentido, fez um discurso indignado, mas propositivo. Mas também tivemos, né, a Daria, que foi absolutamente contundente na defesa que faz do tipo de jornalismo, né, que a Sputnik faz, tal como a Telesur, né, quando a Telesur faz um jornalismo de integração latino-americana, integração dos povos, né, enamorando os povos. A Patrícia Villegas mandou um vídeo nesse sentido, a presidenta da Telesur, mas também tivemos um representante da Rádio Favela, ela diz assim, não era só a Rádio Favela, que é a terceira rádio maior de audiência, que está localizada na favela da Serra, lá em Belo Horizonte. Aqui esteve o Zé Guilherme Carvalho, né, Zé Guilherme Castro, fazendo um depoimento de como, mesmo no jornalismo comunitário, nós precisamos refletir que os BRICS não são alheios a tudo isso, né? Todos nós queremos essa transformação. E eu achei muito interessante, porque logo em seguida o Pepe saiu falando por aí da Carta de Niterói,
o João Pedro Stede leu a carta, pelo menos a síntese da proposta da Carta de Niterói, no plenário onde estavam como ouvintes os presidentes representando os países. E o presidente de Cuba teve uma receptividade muito, muito fraterna quando a carta lhe foi entregue, porque, inclusive, Cuba, como ninguém sente, né, as dores, as marcas de ser perseguida, não só politicamente, mas também comercialmente, tecnologicamente, culturalmente, né, com um bloqueio já de mais de 6 décadas. Então, nesse sentido, a carta ela circulou por aí e eu recebi notícias de muita gente do Timor-Leste, do México, de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, saudando a Carta de Niterói, porque ela traz realmente um debate que precisa ser feito. Definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a mais importante reunião desde a criação do bloco, a 17ª Cúpula BRICS, realizada no Rio de Janeiro, foi marcada pela reafirmação do multilateralismo e pela defesa de uma reforma profunda da Organização das Nações Unidas, em especial do Conselho de Segurança da ONU, acusado por Lula, ao final do encontro, de ser o promotor das guerras atuais. Para os países do BRICS, as atuais estruturas de governança global se mostram incapazes de mediar conflitos e só uma nova ordem global, baseada no multilateralismo, poderá inaugurar uma era de paz e diálogo no mundo. Tanto em seu discurso de abertura da Cúpula do Rio, quando chegou a citar a reunião de Bandung como um marco do multilateralismo dos anos 60, quanto na entrevista que concedeu após o encerramento do encontro, Lula enfatizou ser o BRICS o sucessor do movimento dos não alinhados. Sobre as ameaças do presidente Donald Trump de taxar os países que apoiarem o BRICS, Lula qualificou o norte-americano como irresponsável. Não queremos imperadores, somos países soberanos. Respeito é bom e a gente gosta de dar e de receber, disparou o presidente brasileiro, dizendo ainda que cada país é dono do seu nariz. Estou aqui com Timothy Rush, jornalista do Executivo Intelligence Review, mídia norte-americana, uma mídia independente e que está participando e cobrindo aqui a Cúpula do Rio de Janeiro. Timothy, bem-vindo ao Rio de Janeiro, à Cúpula dos BRICS, e eu gostaria de saber a sua análise, primeiramente com relação a essa declaração do presidente Donald Trump e a resposta dada hoje pelo presidente Lula. Como você viu e como você acha que o público americano vai entender esse recado de Lula? Estou muito feliz de estar com você, Luiz. Eu diria que foi realmente uma aula feita por o presidente Lula de como responder, mas tratar de manter o foco nas metas e os logros dessa reunião da cúpula. Porque ele começou enfatizando exatamente o que você já mencionou. Eu acho que o arco suas palavras ao início do encontro e as palavras durante a coletiva ao final foram de uma só ideia, de que realmente o Sul global, digamos, está construindo novo, como ele dizia, é um conjunto de países que querem cooperar em criar outro modo de atuar. E já acabou 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, de um sistema que já só criou injustiças, geralmente, não em todos os casos, mas geralmente, e é momento agora de definir outro caminho. Eu acho que o que disse o Trump foi uma provocação, não somente, ou seja, dizer o que ele dizia no meio da cúpula
As sabendas que a imprensa ia perguntar a Lula foi, de certo modo, uma armadilha. É o que disse o presidente Lula foi contundente, importante, mas ele voltou imediatamente aos assuntos dessa cúpula. Eu tenho o orgulho de ter participado na formulação de uma pergunta depois sobre como podemos ir para diante em termos de construir uma nova plataforma de investimentos, tal como o presidente Putin da Rússia vem abocando. E como podemos, assim, criar mais transações em moedas fora do dólar como passo para tal plataforma de investimento. O Lula não contestou a parte em termos da nova plataforma, mas sim em termos das moedas, simplesmente buscando mais mecanismos. Agora, eu acho que na prensa, nos Estados Unidos, a imprensa vai assim como fogo de artifício com essa de dizer que não precisamos de imperador, não é? Isso foi o jogo do Trump nesse caso. Quero introduzir outra ideia, porque por mais provocador que fosse o que disse o presidente Trump, existe mundialmente tanta pujança, tanto ânimo em termos de construir o que representa o potencial dos BRICS. E nos Estados Unidos e na Europa Ocidental existe é uma miséria econômica. E nos Estados Unidos temos 50 anos sem investimentos produtivos em grande escala, não temos trem de alta velocidade, não temos novas obras de infraestrutura nenhuma. Então, a gente sente isso. Até o Trump quer ter sucesso em termos de reanimar a economia. Não sabe como. Os métodos do BRICS, sim, podem ajudar em termos de renovar a economia dos Estados Unidos mesmo, da França, etc., da Alemanha. Assim que, por mais difícil que pareça, existem possibilidades. Eu estou aqui nessa cúpula representando o movimento de Lyndon LaRouche, o Instituto Schiller, porque a EIR, nosso serviço noticioso, funciona dentro desse complexo de iniciativas. Temos décadas de promover a ideia de aproximar, de colaborar entre agora o que chamamos o Sul Global e os outrora industrializadas nações do Norte. Então, eu acho que o que fez o presidente Lula, ele foi um dos presidentes, dos chefes de Estado que formaram os BRICS faz 16 anos, 17 anos. Então, é algo muito enraizado dele, a importância de todo esse processo. E ao final, a última parte da coletiva foi muito interessante porque enfatizou que os BRICS não são uma coisa, é uma coisa em construção, é coisa que tem que aperfeiçoar, que aumentar, que não é algo, não é uma instituição em si, é um processo de mudar as regras tão nefastas que é mantido durante tanto tempo a injustiça econômica mundial. E acho, ao meu ponto de vista, que toda essa cúpula foi um passo para intensificar esse processo. E cabe a nós, dos Estados Unidos e outros países, se introduzir esse ânimo que representa algo muito positivo para os Estados Unidos mesmo. Agora, você acredita, então, como analista norte-americano, que a proposta dos BRICS seria uma boa solução para a economia dos Estados Unidos? Absolutamente. Porque isso foi a visão ou a perspectiva do grande Franklin Delano Roosevelt ao final da Segunda Guerra Mundial. Para ele,
o negócio foi converter toda a produção armamentista dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial em grande fonte de bens de capital para um desenvolvimento em grande escala na época foi o mundo subdesenvolvido, não é? Agora, o Bretton Woods original teve uma maneira de utilizar as moedas com taxas fixas para assim possibilitar tal transferência de tecnologia para assim o grande projeto do Vale do Tennessee, o Rio Tennessee nos Estados Unidos, para o Rio de São Francisco, por exemplo, no Brasil, ou na China, o projeto da grande barragem das Três Gargantas na China foi originalmente desenhado por engenheiros da autoridade do Vale do Tennessee. Então isso foi o momento que temos que retomar tal perspectiva desde os Estados Unidos, junto com outros países, ou seja, são 600 milhões de gente na África que padecem de eletricidade, de luz. Então, existe para os Estados Unidos, para a China, com a iniciativa um cinturão em uma rota, existe tanta coisa que fazer que não devemos ficar assim pensando que são que temos que entrar em conflito. Existe obra de benefício para a humanidade suficiente para todos os países colaborarem. E isso para nós, do momento de LaRouche, da RR, junto com o que vocês vem fazendo aqui no Brasil, a obra de Luiz, isso podemos assim juntar as vozes e realmente para nós levar a voz do Sul global ao povo dos Estados Unidos, ao povo da Europa Ocidental, é algo imprescindível e para isso dedicamos. O Timothy Rush veio ao Brasil para cobrir a reunião de cúpula aqui no MAN, no Museu de Arte Moderna, mas antes ele participou do BRICS Press Meeting lá em Niterói, no dia 4, onde mídias do Sul Global, mídias BRICS, se reuniram ali numa promoção do jornal Toda Palavra e da TV Comunitária de Brasília. Ao final da cúpula do BRICS do Rio de Janeiro, uma das mais elogiadas já organizadas, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, ofereceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um prédio de 12 andares, no coração da capital fluminense, para ser a sede permanente do bloco. Caberá a Lula fazer a oferta aos demais parceiros, que decidirão se, e quando, o Rio, que já foi a capital do Brasil e a única capital imperial das Américas, irá se tornar também a capital do Sul Global. A ideia do Rio como sede permanente do BRICS foi lançada pelo jornal Toda Palavra em sua edição impressa de abril e também no seu portal de notícias online, a partir da publicação de um artigo dos professores Eduardo Gomes e Lier Pires Ferreira, pesquisadores do NUBRICS, o Núcleo de Estudos BRICS da Universidade Federal Fluminense. Entre as qualificações do Rio está a localização da cidade no hemisfério sul e no continente mais ocidental do mapa. Isso desqualifica a tese de ser o BRICS um organismo anti-ocidental, que poderia ganhar força se a sede do bloco fosse estabelecida em alguma cidade asiática, por exemplo. O professor Lier Pires Ferreira, em depoimento ao Toda Palavra, fez uma análise das aptidões do Rio para ser a sede permanente do BRICS. O Brasil é um player importante do ponto de vista das relações econômicas, políticas, financeiras e comerciais no mundo, e seria muito interessante, mas muito interessante mesmo, que nós tivéssemos a oportunidade de sermos a sede permanente dos BRICS, inclusive a sede do seu secretariado. Isso envolveria, por um lado, a formalização dos BRICS enquanto uma organização internacional, tendo um estatuto constitutivo, portanto uma carta própria,
colocando os seus objetivos, os seus princípios, as suas metas, os seus mecanismos de solução de controvérsias, dentre outros elementos importantes que existem em todas as organizações internacionais mundo afora. Por um outro lado, isso também seria uma valorização para o Brasil e muito, muito especificamente para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade global, uma cidade conhecida no mundo inteiro, uma cidade que é representativa da cultura brasileira, tanto do ponto de vista do samba, quanto do futebol, quanto da própria cultura política do Brasil. O Rio de Janeiro foi a única cidade fora da Europa a ser sede do Império Colonial europeu, e com todas as possibilidades críticas que nós temos à colonialidade, essa seria também uma oportunidade de nós contrapormos a essa colonialidade, onde o Rio de Janeiro apareceria como a capital do sul global. Ser a capital e a sede permanente do BRICS, não apenas num evento, mas dentro de uma organização formal, seria também a possibilidade de nós termos aí fluxos permanentes de turistas, funcionários, elementos administrativos. O Rio de Janeiro seria um hub político, diplomático e econômico que articularia o sul global e articularia as diversas oportunidades de nova inserção internacional e desenvolvimento. Foram dias intensos, foi uma cúpula intensa, havia até uma certa preocupação inicial sobre os resultados da cúpula do Brasil no Rio de Janeiro, porque havia uma preocupação, porque o Brasil decidiu marcar a cúpula para o meio do ano, quando normalmente ela acontece no final, nos meses de outubro, novembro, para dar tempo de haver um debate mais profundo e tudo. Mas, no final, os resultados foram muito bem recebidos por todos os analistas internacionais. O Pepe Escobar, que esteve conosco aqui, ficou, até certo ponto, também surpreso de uma forma positiva, porque ele também tinha uma preocupação no início, e os outros analistas que acompanham, analistas independentes, que acompanham essas questões geopolíticas. Agora, tivemos aqui, no meio desse sucesso que acabou sendo a cúpula do Rio, tivemos também um fato importante, que foi a reação do Império na figura do presidente Donald Trump. Já ainda antes mesmo de terminar a cúpula, ele já havia anunciado que os Estados Unidos puniriam com 10% de sobretaxas os países do BRICS, ou que colaborassem com o BRICS, principalmente na questão da desdolarização. E depois, 1 ou 2 dias depois, ele anunciou aquele tarifaço de 50% punitivo, por razões políticas, ideológicas, em defesa de Jair Bolsonaro, de seus filhos e de seu grupo. Um escândalo completo. Enfim, mas isso me parece até que devolveu uma bandeira que parecia um pouco esquecida do povo brasileiro, que é a bandeira da soberania, a bandeira da independência. E nisso aí o presidente Lula, desde o primeiro momento, o seu testemunho disso foi firme. Lá eu estava no centro de convenções de imprensa, no centro de imprensa da cúpula lá no MAN, quando o presidente Lula, durante a entrevista, ele dá uma resposta dura ao presidente Trump. Aconteceu uma coisa rara, que poucas vezes eu vi no ambiente de jornalistas, que foi o centro de imprensa vir abaixo em palmas de apoio ao presidente Lula. Brizola Neto, você acompanhou tudo isso e eu queria te ouvir também a sua análise sobre o resultado dessa cúpula, sobre o nosso evento de mídia aqui em Niterói, que resultou na Carta de Niterói, e também sobre essa reação do presidente Lula à afronta praticada pelos Estados Unidos.
Olha, Tal, a cúpula a mim também surpreendeu, né? Eu também tinha uma baixa expectativa, tendo em vista que o Brasil só teve 6 meses para organizar, né, esse encontro, né? A gente achava que não ia se conseguir avançar em pautas importantes, e o que se mostrou foi justamente o contrário, né? Você olha o relatório final, você tem questões fundamentais ali colocadas, né, como a questão da Bolsa de Alimentos, que foi para o relatório final, né? Você tem os maiores produtores de grãos do mundo reunidos nos BRICS, né? E é inconcebível que a Bolsa de Alimentos continue sendo cotada em Londres. Então, essa é uma questão fundamental que parecia que não ia entrar nas discussões, e ela veio para as discussões. A outra questão fundamental foi justamente os caminhos para viabilizar o comércio internacional por fora do dólar. Essa era uma questão, inclusive, que o Trump, já na posse dele, já declarou que faria uma guerra contra os países que tentassem tirar o dólar como moeda de referência para o comércio mundial. Tem muitos analistas que dizem que essa é a maior bomba que os Estados Unidos têm, né? É a capacidade de especular com a sua própria moeda. E acho que o Trump também, né? Primeiro é o seguinte, eu acho que ninguém leva mais muito a sério o que o Trump fala. Essa é a primeira coisa, porque ele anuncia tarifas, joga para umas datas futuras a implementação dessas tarifas, né? E ali ele começa a tergiversar, começa a abrir prazos para negociação. Então ninguém leva mais muito a sério. E assim, é de um ridículo, né? É de uma falta de postura de um presidente de uma nação poderosa como os Estados Unidos retalhar por uma questão interna do país, por uma questão política interna, querendo interferir, né, no Poder Judiciário brasileiro, né, falando dos crimes do Bolsonaro. Então, assim, essa foi uma carta que, assim, além de tudo, ela arruma uma razão completamente que não poderia ser usada, né, para justificar a implementação de tarifas, ainda mais desse montante. Em relação às consequências econômicas, ainda a gente tem que olhar, né, ver tudo que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que 2 coisas vão acontecer a partir dessa carta do Trump. A primeira é que o presidente Lula ganha um fôlego extra para a eleição. O presidente Lula tem a possibilidade aí de criar uma grande união nacional em torno justamente desse tema da soberania, da não interferência dos países poderosos nos nossos assuntos internos, né? E inclusive de liderar setores que podem se prejudicar muito com isso e que tinham uma visão mais crítica do presidente Lula. Setores industriais, setores agrícolas, né? E a outra questão, que também, isso é uma certeza que eu tenho quando vi aquela carta, é que se o Bolsonaro não seria preso por tudo que ele fez, agora eu tenho certeza que ele será. Porque o judiciário brasileiro não vai admitir, né, uma interferência externa desse tamanho, querendo questionar os processos que, diferente do que aconteceu com o presidente Lula no passado, foram feitos dentro da lei, foram feitos com direito à ampla defesa. Né? Até há pouco tempo, Bolsonaro foi lá, numa audiência lá no Supremo, né, ficou de frente com o Alexandre de Moraes, e o que ele fez? Pediu desculpa. Como se você simplesmente pedindo desculpa por crimes praticados fosse lhe tirar da prisão. Se o presidente Trump vivesse no Brasil e tivesse feito no Brasil o que ele fez lá no episódio do Capitólio americano, certamente ele também sofreria um processo e muito provavelmente seria preso. Não conheci nenhum político no Brasil que encarnasse tanto a soberania nacional como seu avô, o governador Leonel Brizola. E eu fico pensando, Brizola Neto, como que o Brizola estaria hoje reagindo a essa atitude do Donald Trump? É difícil querer dizer como o Brizola reagiria, porque ele tinha um jeito único de reagir, né? Mas eu tenho certeza que as suas ideias, né, e a sua trajetória, né, tudo que ele fez, né, ao longo de toda a sua vida pública, enfrentando os desmandos do imperialismo aqui no Brasil,
a sua reação ia ser de grande indignação. Sua reação ia ser mais que de grande indignação, ia ser de uma tentativa de fazer uma grande mobilização nacional em torno dos interesses do país, em torno da afirmação da nossa soberania. O Brasil não é quintal de ninguém para vir aqui um presidente dizer como a nossa justiça deve funcionar. E que as ameaças nós respondemos com retaliação. Sabe? Eu acho que a posição dele seria uma posição de grande indignação com essa interferência. E assim, desse lado, francamente, assim, o Trump, ele escancara as garras e as presas do imperialismo. Diferente, né, de outros momentos em que o imperialismo se apresentava de uma forma mais disfarçada. Isso nos dá uma grande oportunidade de entender e de fazer a nossa população também compreender, né, quem são os grandes inimigos do povo brasileiro. Quais são as razões que justificam o atraso brasileiro? Porque isso parecia meio diluído, né? Muita gente ainda acha que os Estados Unidos e os americanos, né, são modelos de desenvolvimento. Podem ter coisas admiráveis que eles fizeram para eles, né? Mas não o que eles receitam para a gente, porque eles nos veem como colônia. Essa carta do Trump está tratando o Brasil como se a gente fosse uma república de bananas. E a indignação do povo brasileiro já está acontecendo. Eu tenho, inclusive, ouvido por aí, né, pessoas comuns, pessoas da rua, né, falando desse tema, né, e mostrando a sua indignação com a interferência de um presidente dos Estados Unidos, né, nos assuntos brasileiros. Então, eu tenho certeza que esse é o momento em que esse tema da questão nacional, esse tema de que o Brasil não é terra de ninguém a não ser do povo brasileiro, que ninguém tem o direito de se intrometer nos nossos assuntos externos, menos ainda de ficar dizendo como a gente deve agir, esse tema vai ganhar uma mobilização nacional e vai ser uma questão que eu tenho certeza vai mobilizar o povo brasileiro e que vai influir muito nas eleições do ano que vem. Porque você vê o papel ridículo que algumas figuras fazem. O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, vai para a tribuna com a cartinha do Trump na mão, lendo, defendendo o interesse americano abertamente da tribuna. Né? Esse clã Bolsonaro, esse Eduardo Bolsonaro que foi lá, ficou lá nos Estados Unidos com medo de ser preso no Brasil, se mandou para os Estados Unidos e ficou lá buzinando no ouvido dos assessores do Trump para ver se ele tomava essa atitude. Mais uma vez eu repito, induzir o Trump é um grande erro, né? Porque se ele queria algum tipo de anistia ao Bolsonaro, eu tenho certeza que essa carta vai botar o Bolsonaro na cadeia. E em relação à geopolítica internacional, isso vai aproximar o Brasil ainda mais dos BRICS. Porque se fechando o mercado americano para os produtos brasileiros, tanto para a exportação como para a importação, o mercado que vai se abrir vai ser justamente o mercado dos BRICS. Bom, uma coisa eu acho que o Trump conseguiu nos dar, conseguiu nos restituir a verdadeira dimensão do patriotismo, né? E o discernimento entre os falsos patriotas, os patriotas traidores da pátria, os patriotas que querem, que apoiam, né, os nossos algozes, os nossos opressores, e aqueles que agora realmente estão podendo resgatar os nossos símbolos, resgatar a nossa firmeza nacionalista, né? E isso eu acho que nós temos até que sermos gratos ao Donald Trump por ter feito isso num momento em que o povo brasileiro precisava realmente se unir em torno das nossas bandeiras, das bandeiras do nacional-desenvolvimentismo, do nacionalismo, e é isso que nós estamos vendo se reacender no nosso país. Não por acaso esse programa No Fio da História começa nesse momento histórico, que eu acho que tem tudo a ver com a proposta desse programa,
tudo a ver com a nossa intenção de trazer à luz os fatos e os acontecimentos, né, tratados de forma jornalística, mas abordados também com a coerência histórica, né, que seu avô tanto representou, a coerência política, e com esse viés, com essa visão nacional desenvolvimentista, com a visão de um país soberano, um país que quer abrir os seus próprios caminhos, e o velho sonho trabalhista de criar uma sociedade justa e fraterna no Hemisfério Sul. Obrigado aí pela sua participação. Estaremos sempre aqui agora às quartas-feiras. Quero convidar você a estar conosco todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. O programa vai estar disponível no canal do Toda a Palavra no YouTube, para quem não puder assistir no horário de estreia, mas vai poder vê-lo, assim como também pela rádio Toda a Palavra. Estivemos aqui com Brizola Neto, que se despede agora. Suas palavras. Obrigado, de encerramento. Obrigado, Etal, por essa oportunidade de estar aqui debatendo contigo, né, esses fatos tão relevantes. Uma última coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que tem a ver com esse último assunto, que foi justamente o encontro, né, promovido aqui em Niterói dos jornalistas que vieram cobrir a cúpula dos BRICS. Foi um encontro muito importante, porque a gente, principalmente quando se trata do noticiário internacional, a gente é massacrado pelas notícias que vêm das agências do Ocidente, né, e a gente tem muito pouca notícia, né, que vem dos países do Oriente, da Rússia, da China, da Índia. Então, essa integração desses jornalistas, né, essa construção de uma rede de informações paralelas das grandes agências de notícia é muito importante. E achei muito boa a carta de Niterói, a carta que saiu do encontro. Eu acho que ali tem um ponto que os dirigentes, né, dos países dos BRICS têm que atentar, que é justamente, né, a construção de uma Big Tech do Sul Global. Porque através da manipulação dessas grandes empresas de tecnologia, do uso da inteligência artificial, dos Big Data que eles têm, é que eles manipulam os algoritmos e tentam conduzir a opinião pública. E a construção, né, de uma empresa do Sul Global que seja capaz de processar as informações, de oferecer informação correta, né, informação do que realmente está acontecendo, sem a manipulação dos interesses do imperialismo e desse Ocidente aí, que está levando o mundo à guerra, é fundamental para que a gente tenha realmente, de fato, uma imprensa livre. Carta de Niterói. BRICS, um novo mundo e muitas vozes. A associação BRICS conta com 40% da população mundial, 37% do PIB global, 44% das reservas de petróleo, 53% das reservas de água e 72% das reservas de terras raras do planeta. Apesar de todo esse potencial colocado a serviço da construção de um mundo multipolar e cooperativo, o BRICS não se vê adequadamente representado no fluxo informativo mundial, recebendo um tratamento hostil e negativo, com alguns de seus membros, como a Rússia, taxados de ameaça à humanidade, e outros rotulados como países patrocinadores de terrorismo, como Irã e Cuba, em claras tramas arbitrárias com o intuito de justificar agressões unilaterais, como o bombardeio recente à nação persa ou o criminoso bloqueio que agride Cuba há mais de 6 décadas. Porém, muito longe dessas absurdas acusações, os membros do BRICS registram hoje um dinamismo progressista, avançando em estruturas econômicas, produtivas e logísticas, abrindo um caminho inédito e viável
capaz de livrar a humanidade das amarras do mundo que conhecemos atualmente, unipolar, concentrador de renda, promotor de desigualdades em escala planetária e promotor do fosso abissal que separa um punhado de países ricos e a maioria global formada pelas nações empobrecidas e subdesenvolvidas, submetidas a uma opressão colonial secular. A proposta pioneira do BRICS visa alterar substancialmente esse mundo apartado, estimulando políticas de integração e cooperação. Mas, exatamente por desafiar essa estrutura mundial injusta, o BRICS é maltratado pela mídia hegemônica oligopolizada, parte integrante dessa estrutura de exploração da maioria global, estabelecida por um punhado de países imperialistas e intervencionistas, afrontando a legislação internacional e a própria dignidade humana. Apesar desta hostilidade midiática, das sanções e agressões militares contra alguns de seus membros, o BRICS avança e se consolida. Mas nessa caminhada, alguns passos precisam ser tomados em matéria de políticas de comunicação para alavancar as necessárias consolidação e expansão do bloco, visando conquistar o apoio político efetivo da população mundial sobre a necessidade de superação do unilateralismo cada vez mais agressivo e belicoso, como demonstram o genocídio em Gaza, a agressão à população russa do Donbass, combinadas com as sanções à Federação Russa e, tragicamente, o bombardeio criminoso do Irã pelos Estados Unidos e por Israel. Nós, comunicadores independentes de várias nacionalidades, representantes da maioria global, que não nos conformamos com a censura da verdade, da justiça e do direito praticada pela mídia imperialista e determinados a cumprir o nosso dever jornalístico, muitas vezes à custa da própria vida, como mostram os centenas de jornalistas assassinados nos últimos 2 anos na Palestina, expressamos o nosso apoio a esse bloco de países inconformados com as atuais relações do poder geopolítico internacional, defendendo a sua expansão e consolidando com uma alternativa para a humanidade ante um mundo tão desigual e cada vez mais violento. Reunidos no dia 4 de julho de 2025, às vésperas da 17ª reunião de cúpula dos BRICS, sob a presidência brasileira na cidade de Niterói, capital histórica do Rio de Janeiro, formamos a convicção unânime sobre a necessidade de construção de uma nova ordem formativa internacional, a exemplo do que sustentou por décadas o movimento dos países não alinhados. É essencial que o BRICS organize uma plataforma tecnológica própria de comunicação, contemplando TV, rádio e de internet, para o qual já dispõe dos recursos financeiros, tecnológicos e humanos indispensáveis. Sugerimos que seja organizado um pool de agências de notícias públicas dos países membros dos BRICS, organizando um circuito internacional de circulação de notícias relevantes, acessível ao grande público. Sugerimos ainda que seja estimulada a organização dos jornalistas do BRICS por meio de suas entidades associativas, sindicais, culturais e profissionais, com a promoção de encontros regulares, ensejando a investigação de novas técnicas de comunicação, de novas linguagens, gerando uma nova escola sobre o necessário jornalismo de integração, capaz de desconstruir a ideologia colonial do noticiário hegemônico predominante hoje, inclusive identificando e combatendo toda forma de lawfare, e de construir
um novo estilo conceitual e prático de jornalismo. As escolas de comunicação dos países do BRICS devem incentivar cursos de aperfeiçoamento de comunicadores, qualificando-os profissionalmente para o exercício de uma comunicação capaz de promover a compreensão sobre a superioridade de uma economia da cooperação, sobre o compartilhamento científico e tecnológico, concebendo a cultura como a ecologia da alma, edificando uma nova comunicação que questione e supere uma mentalidade promotora de violência e de guerras, almejando sempre uma humanidade que adote a verdade e a paz. Sugerimos enfaticamente a construção de uma Big Tech dos BRICS, a serviço dos países mais empobrecidos e menos desenvolvidos tecnologicamente. Uma Big Tech da maioria global, que os BRICS desenvolvam uma política de apoio à mídia independente, com recursos suficientes para a sua qualificação profissional e tecnológica, incentivando um fluxo multipolar de informações. Os comunicadores reunidos em Niterói condenam veementemente o assassinato de 277 jornalistas e o genocídio em Gaza, conduzido por Israel, mas com o apoio dos países membros da OTAN e dos Estados Unidos. Reivindicamos a suspensão imediata de todas as sanções impostas ilegalmente contra todos os países membros dos BRICS, bem como a indenização ao Irã face aos ataques militares de Israel e Estados Unidos. Reivindicamos ainda que o BRICS condene o bloqueio a Cuba. Ressaltamos, ainda assim, a necessidade da adoção, a nível global, de uma nova arquitetura internacional de segurança e desenvolvimento, capaz de defender os interesses de segurança e o direito ao desenvolvimento de todos os países do mundo. Denunciamos a censura imposta pela União Europeia e OTAN aos veículos de comunicação do Irã, da Federação Russa, da China, impedidos de atuar na Europa e nos Estados Unidos, reivindicando a imediata suspensão dessa afronta à liberdade de imprensa. Lamentamos a ausência da Venezuela, que sequer foi convidada como país observador à cúpula do Rio de Janeiro, e apoiamos o ingresso da República Bolivariana no BRICS, conforme proposição apresentada à cúpula de Kazan. Por fim, os comunicadores e veículos reunidos em Niterói se comprometem em seguir divulgando as realizações do BRICS em sua missão de edificar um mundo cooperativo e inclusivo. E, igualmente, nos comprometemos a incentivar políticas de comunicação dentro e fora do BRICS que colaborem para uma nova ordem mundial da informação. Muito bem, é isso aí. Então, estaremos juntos na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui comigo, Brizola Neto, analista político, e aqui por trás das câmeras, Vitor Canito e Camilo Borges. Um abraço a todos, até a próxima quarta-feira.